Boa noite, pessoal. Eu vou demonstrar o projeto que foi desenvolvido no primeiro bimestre da Postec de Arquitetura de Software. O projeto ele consiste num controle para uma oficina mecânica. Eu vou começar mostrando a parte da documentação. Nós fizemos ela no Miro, onde a gente iniciou pela parte do brainstorming, onde cada integrante do nosso grupo colocou as ideias, né, em cima dos requisitos que foram nos passados. Em cima das principais dificuldades, a gente colocou aqui uns cards, onde esses cards foram gerando as documentações e os requisitos para as próximas fases. Seguindo aqui, a gente começou a parte do Domain Storytelling. A primeira fase dentro disso foi a identificação da linguagem ubíqua, onde a gente identificou os atores, os objetos e outros termos para padronizar a linguagem. Seguindo pela parte do storytelling, onde a gente descreve o fluxo do sistema. A gente também fez alguns fluxos, 3 no caso, que seria para a solicitação de reparo, a atualização do estoque e a entrega do veículo. A próxima fase foi o Event Storming, onde a gente começa fazendo a identificação dos eventos, fazendo a descoberta, seguindo para a identificação dos atores, e aqui a gente já começa a separar por cada fase, né, identificação do cliente, identificação do veículo, cadastro diagnóstico da ordem de serviço, aprovação e execução da ordem de serviço. Seguindo aqui para a identificação dos modelos de leitura e comando. E por último, a fase dos agregados. Então a gente identificou aqui 3 agregados, que são os clientes, as ordens de serviço e o estoque. Vindo aqui para a parte principal, que seria a gestão da ordem de serviço, a gente começa cadastrando a ordem de serviço. Logo após, o mecânico ele é notificado para que ele inicie a análise do veículo. Nesta análise, ele vai fazer o levantamento dos serviços necessários e o levantamento de peças necessárias também. Nesse processo, ele vai fazer a consulta do estoque, vai validar se tem estoque da peça, e aí, caso não tenha, ele vai pular para esse fluxo, onde você vai adicionar produto e adicionar quantidades de produtos que forem necessários para a execução da OS. Logo depois que o mecânico faz o diagnóstico, a OS ela vai voltar para a atendente para que ela faça o disparo da notificação para o cliente. O cliente vai receber uma notificação com o diagnóstico daquela OS, onde ele vai poder aprovar ou reprovar. Se ele reprovar, a OS para, o fluxo para ali, e se ele aprovar, o fluxo segue para a fila de execução, onde o mecânico vai fazer o serviço dentro da OS. Logo depois, ele segue para a entrega do veículo. E por último, a OS é baixada no sistema. Seguindo aqui, a gente fez a modelagem de dados. Então, aqui tem as nossas tabelas, onde tem a ordem de serviço como tabela principal. A gente tem as relações com produtos e serviços. A gente tem uma empresa que está associada, que seria a empresa por trás da oficina. E a gente tem o cliente e o veículo do cliente. E também a parte de usuários de autenticação. Bom, a próxima parte que eu vou demonstrar é o código. Então eu vou aqui para o VS Code. A linguagem que a gente escolheu foi Go e o banco de dados foi Postgres. A gente escolheu uma arquitetura hexagonal e também práticas de Clean Architecture. Eu vou passar aqui brevemente pelas pastas do nosso projeto. A pasta Command seria o binário de execução da aplicação. A pasta internal é onde fica a lógica do programa. Então, a gente tem aqui os nossos adapters, a aplicação, onde a gente tem aqui os ports, que seriam as abstrações da nossa aplicação, os serviços, use cases,
a parte do domain, onde está definido nossas entidades e value objects, e os mocks para testes. A nossa aplicação ela tem uma cobertura de aproximadamente 88% de testes unitários e testes end-to-end. A parte de packages seriam úteis que são compartilhados entre a aplicação inteira. Então, todas as classes aqui que são compartilhadas ficam nessa pasta package, que essa é uma convenção do Golang. A parte do Swagger e os testes end-to-end aqui. Agora eu vou executar a aplicação. E aí eu vou demonstrar através do API Dog. Porém, também é possível consultar a documentação através do Swagger, onde aqui vai estar disponível todos os endpoints da nossa aplicação. E também a gente colocou o Redoc, que ele usa o Swagger para fazer uma melhoria visual. Então a gente também disponibilizou a documentação através do Redoc, ele usa o Swagger por trás e dá uma aparência visual melhor do que o Swagger. Então eu vou iniciar aqui fazendo um fluxo básico. Então, começando aqui pela parte de autenticação, a gente fez uma autenticação JWT com Access Token e Refresh Token. Ao iniciar a aplicação, ele já vai criar o usuário admin. Então, esse usuário já está criado. Ele deve ser definido no environment. Então, através do admin e-mail admin password, ele vai fazer a criação do primeiro usuário do sistema e dali partir para as outras partes. Então eu vou fazer o login aqui com o usuário, ele me devolveu um Access Token, um refresh. No nosso caso, a gente já configurou para que esse Access Token passe para a variável de ambiente e dali para frente todas as rotas que precisam da autenticação já tem esse Access Token disponível. E isso a gente fez a configuração através do API Dog, que é para os testes da nossa aplicação. Então aqui eu vou criar um usuário. Então está aqui o usuário criado. Vou fazer a consulta dele aqui. Mostrou o admin, que é o primeiro usuário, e o segundo usuário aqui. Seguindo para a criação de um produto. Então aqui eu já tenho um produto, vou colocar um estoque de 120, preço X. Produto criado, vou fazer a consulta agora. Está aqui o produto criado agora. A gente colocou a rota aqui para atualização do estoque, então eu posso, por exemplo, aqui colocar uma quantidade a mais, então a operação de increase ou decrease, onde eu passo o ID do produto e a quantidade que eu quero incrementar. Então está aqui, agora ele vai ter 121. Então está aqui o estoque de 121. Seguindo pela parte da criação da company, que seria a empresa por trás da oficina mecânica. A próxima criação de um serviço, então vou criar um serviço de troca de pastilha. Vou consultar. Vou criar também um veículo. Consultar o veículo. Seguindo aqui para a parte da criação do cliente. Então vou criar um cliente aqui. Cliente criado. Vou consultá-lo. E agora eu vou adicionar o veículo que eu criei a este cliente. Então, no caso, é o ID1 do cliente e o ID1 do veículo. Então, veículo associado, vou consultar se esse veículo foi associado mesmo. Então, está aqui, o meu Fusca foi associado ao cliente Bruno. Agora a gente vai seguir para o fluxo principal da aplicação, que é da ordem de serviço. Então, a gente inicia fazendo a criação, onde a atendente vai fazer o cadastro básico da ordem de serviço. Ela vai colocar a quilometragem do veículo, aqui o que o cliente está relatando, qual que é o usuário, qual que é a empresa e qual que é o veículo daquele usuário, daquele cliente. Então está aqui a ordem já criada, vou consultar. E aí quando ela é criada, ela vem com status recebido. O próximo passo seria colocar esta ordem para algum mecânico. Então ele vai colocar a ordem 1 para o mecânico, ordem adicionada.
Depois, ele vai completar a análise, então essa é a fase onde o mecânico faz a análise, então ele vai passar o diagnóstico dele e quais produtos e serviços são necessários. Então aqui ele colocou o produto 1, quantidade 1, então vai ser necessário um produto, e qual que é o serviço. Então está aqui, agora quando eu consultar, já vai estar mostrando o diagnóstico. Agora a gente vai solicitar a aprovação do cliente. Então, da ordem 1, eu vou pedir a aprovação. Nessa fase, ele envia um e-mail para o cliente solicitando a aprovação. Então, vou vir aqui no meu e-mail. Acabou de chegar aqui a aprovação de ordem de serviço. No e-mail, ele vai descrever o básico aqui da OS, o preço, qual que é o diagnóstico, qual que é a observação, ele aprova ou reprova. Ao clicar aqui, ele vai ser redirecionado para esse endpoint, onde ele vai aprovar a ordem de serviço. Então aqui a ordem passa para o status aprovado. Então está aqui aprovado. O próximo passo aqui é iniciar o trabalho. Então aqui é onde o mecânico vai efetivamente fazer a execução do serviço. Nesse momento, então tá aqui a ordem está em serviço. Aqui é um endpoint para a gente consultar quais ordens estão em execução no momento. Então, se eu executar ele, agora ele vai aparecer ordens que estão em execução. Aqui seria o endpoint para finalizar o trabalho. Então, uma vez que o mecânico finalizou o trabalho daquela OS, a gente vai chamar esse endpoint. Então, ele vai passar a minha ordem de serviço para o status finalizado. E, por último, a entrega do veículo, que é o endpoint archive. Então, quando eu executar aqui, a ordem vai constar como entregue, que significa que eu já entreguei o veículo ao cliente. Então, esse é o fluxo da nossa aplicação. Ela está disponível no GitHub. A gente deixou o README com a descrição da aplicação, de como executar. A gente recomenda que ela seja executada via Docker. Tem que configurar o environment antes disso, né? A gente já deixou aqui uma sugestão do environment. Fazendo essa configuração aqui usando o Docker, a aplicação vai executar corretamente. É isso, muito obrigado.